Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim e você está no podcast Tempo de Eleições e que hoje vai abordar um pouco das relações entre a justiça eleitoral e a política para explicar um pouco a você como isso acontece. Tá aqui comigo, como sempre, na bancada, Thalita Marinho. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Guilherme? Olá para você e para aqueles que nos acompanham aqui em mais um episódio, do Tempo de Eleições. E a gente vai abordar algumas questões que são importantes para entender a justiça eleitoral. Quais são as particularidades que a gente tem, diferentemente dos outros períodos? E tem muita gente que faz uma crítica quando analisa esse período eleitoral e diz um excesso de judicialização da política. Para tentar responder algumas dessas perguntas e para clarear como você, nosso ouvinte do Tempo de Eleições, sabe que nós temos feito aqui no podcast, nós estamos trazendo a nossa convidada Ana Márcia Mello, advogada, pós-graduada em Direito Público e Controle Externo da Administração Pública, também integrante da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Público Eleitoral. Doutora Ana, muito obrigado por estar aqui conosco no Tempo de Eleições, tudo bem? Tudo bem, bom dia Guilherme, bom dia Thalita, um prazer enorme estar aqui para falar de um tema que me é tão caro. Afinal, a gente está curioso, né, Guilherme? Exatamente. Tem muitos pontos aqui nos bastidores. Aqui, né? Inclusive a gente poderia ter gravado nos bastidores, que a gente já ia ter esclarecido muitas dúvidas. Doutora Ana, obrigada, tá? Participar com a gente aqui. Obrigada pelo convite. Doutora Ana, então vamos começar esclarecendo para as pessoas um pouco dessa diferença. A justiça eleitoral tem algumas particularidades, diferentemente dos períodos não eleitorais. O juiz pode fazer tudo, pode fazer mais do que um juiz num período convencional fora das eleições. Ele tem um poder de polícia, efetivamente. É muito diferente no momento político e fora das eleições? Com certeza. Assim, a justiça eleitoral é uma justiça especializada. E eu não posso dizer, como várias pessoas já tiveram a oportunidade de dizer, que ela funciona de 2 em 2 anos. Não é verdade. A justiça eleitoral, ela funciona tempo integral. Mas no período das eleições, e aí eu digo no período eleitoral entre as convenções principalmente, e a data da diplomação, ela funciona de uma forma mais efetiva, mais sistemática, diária praticamente, em razão do volume. Os juízes, não há concurso para juiz eleitoral. Então, os juízes, a gente fala que eles são emprestados. A justiça eleitoral é muito emprestada, principalmente no interior. Os juízes, normalmente, eles são juízes de carreira, em primeira instância, e que no período eleitoral, eles assumem, durante as eleições, essa função de juiz eleitoral. Há um rodízio, normalmente, nas zonas eleitorais. Esses juízes são designados para a função eleitoral. No tribunal é a mesma coisa. Nós temos desembargadores que são emprestados do Tribunal de Justiça para funcionar na corte. Nós temos juiz federal, hoje desembargador federal, que ele é emprestado do TRF para poder trabalhar, assume essa função de juiz eleitoral. Temos advogados, 2 advogados que a OAB indica para que possam assumir também esse mandato de juiz eleitoral. E temos 2 juízes de primeira instância que vão para o tribunal, juízes de direito, de carreira, para poder assumir a função eleitoral. Então a gente fala que é uma justiça emprestada. Normalmente, quando os advogados até brincam, quando a jurisprudência começa a ficar redondinha, do jeito que você fala, bom, agora eu sei como que o tribunal decide, troca a composição da corte, e aí é até interessante, porque há uma oxigenação sempre, sistemática dos entendimentos, dos debates. Agora mesmo o Tribunal Regional Eleitoral, a composição é muito nova, são juízes novos que chegaram. Então, essa composição é interessante pela essa oxigenação. E o juiz eleitoral tem, sim, poder de polícia. Ele, a partir do momento em que ele tem o poder de fiscalização, ele também tem esse poder de restringir. Ele não pode punir a partir do poder de polícia. Ele provoca o Ministério Público, então, se entender, ajuiza uma ação, uma representação, e ele decide. Mas ele pode, por exemplo, pedir para recolher uma propaganda irregular, ele pode pedir para parar uma divulgação que tenha chegado a ele. Então, o poder de polícia de mandar
parar, ele pode. De tirar, de restringir, mas para punir é necessário um processo judicial. Agora, acho que é importante a gente perguntar também se só os políticos, aqueles que estão em campanha, ou as campanhas, quem representa as campanhas, né? O comandante do partido, que é aquele que toma conta ali daquele partido naquela cidade, só essas pessoas elas podem acionar a justiça. Por exemplo, o eleitor comum viu uma propaganda irregular, a gente tem um aplicativo, né, o Pardal, inclusive, que ajuda muito, mas que eu tenho a impressão às vezes que as pessoas desconhecem, assim, o público em geral. Então, quem pode acionar essa justiça eleitoral? A titularidade das ações, ou seja, quem pode ajuizar a ação, ela vem escrita na lei, essa legitimidade, que é o candidato, o partido político, a coligação e o Ministério Público. Ajuizar a ação são só esses os legitimados. Mas o cidadão, ele pode, por exemplo, agora na impugnação de registro de candidatura, qualquer pessoa pode entregar para a Justiça Eleitoral uma notícia de inelegibilidade. Pode o cidadão provocar o Pardal. Pode, na ouvidoria, tanto da OAB, da própria Justiça Eleitoral e do próprio Ministério Público, existem canais que são abertos à população para que ela possa fazer a denúncia. Muitas vezes as denúncias não têm fundamento jurídico, mas não importa. Eu acho que é um canal que tem que passar pelo filtro do Ministério Público, da OAB, da própria Justiça Eleitoral. E se aquilo efetivamente estiver comprovado que é um ilícito, é uma irregularidade, cabe aí a Justiça Eleitoral tomar, o Ministério Público tomar as devidas providências. Mas eu acho que é um canal importante, sim, porque quem está próximo da divulgação, da própria ocorrência do ilícito, mas da propaganda em si, é o cidadão. Então, nada mais certo que ele tenha também essa oportunidade de poder buscar isso na justiça. A gente tem a impressão, por vezes, doutora, que quando estamos numa campanha eleitoral, e exatamente por essa dinâmica específica de haver o poder de polícia, volta e meia você vê de um candidato, opa, tem que fazer direito de resposta. Ele vai lá, faz ou na sua rede social, a depender da decisão do juiz, ou coloca no seu próprio site, ou faz algum comunicado que tem que gravar um vídeo dizendo uma resposta porque fiz uma determinada ilação, acusação, coisas dessa natureza. O poder de polícia serve para dar agilidade acima de tudo numa campanha eleitoral, porque, bom, estamos tratando de um período de 45 dias na nova legislação. É para isso, a ideia é que o juiz tenha ferramentas para ser rápido, para tomar uma decisão e para conseguir reparar um erro que alguém possa estar cometendo? Sim, sem dúvida. Não existe uma justiça mais célere do que a justiça eleitoral. Os prazos são antes em horas, agora eles foram transformados em dias, mas nós temos prazos de 1, de 2, de 3 dias. Então, 3 dias é o prazo máximo que a gente tem aí nesse período eleitoral para fins de recurso. Temos na impugnação aí 7 dias de defesa, na ação de investigação judicial eleitoral 5 dias, mas para todas as outras representações é tudo 1 dia, 2 dias, 3 dias. E nesse tempo, várias ações que são ajuizadas agora nesse período, elas têm prazo para elas serem julgadas. O TSE dispõe, a própria legislação também, que existem algumas representações, principalmente questão de impugnação de registro de candidatura, elas têm que ser julgadas até, pelo menos, coloca-se como uma meta se julgar até a eleição. Porque a eleição tem que acontecer. E mais, a eleição ela é instrumentalizada numa urna. Então, eu preciso decidir quem vai para a urna. Né? Então, assim, eu não Até posso... para que o trabalho do cidadão não seja em vão, né? Sim, e a população tenha a informação mais concreta às vésperas da eleição para saber quem está realmente apto a ser votado. Então, isso é muito importante. Então, a Justiça Eleitoral busca, nesse período, uma agilidade muito grande de julgamento para poder realmente fazer um filtro de quem pode e quem não pode participar das eleições. E mais, se você é ofendido, vamos falar aí, por exemplo, do direito de resposta. Você é ofendido se o procedimento for de uma indenizatória, uma ação ordinária da Justiça Comum, 15 dias para responder, audiência de conciliação. Você vai ter essa resposta na próxima eleição, daqui a 4 anos. E aí o prejuízo para a moral, para a reputação do candidato, muitas vezes, então, fica irreparável mesmo. Então, nesse ponto, principalmente da ofensa e do fato sabidamente inverídico, a legislação prevê o direito de resposta, que tem aí prazos curtíssimos. A pessoa, para
o ofendido. A Justiça Eleitoral não pode dar um direito de resposta por conta dela. Demanda ser provocada pelo ofendido. Então, o ofendido, nos prazos aí de 1 dia, 2 dias, 3 dias, a depender do veículo onde foi divulgada essa ofensa, ele tem o prazo, o ofendido, para provocar a Justiça Eleitoral e falar, ó, fui ofendido. A minha honra, houve uma calúnia, difamação, injúria, ou um fato que tenha sido assim realmente sabidamente verídico, que demanda que eu me manifeste. Em alguns casos, a Justiça Eleitoral fala, olha, você tem rede social também. Você tem oportunidade de dar sua resposta, porque não entendi que isso não foi além de uma crítica política. Porque há uma tendência das pessoas ficarem muito ofendidas, né? Sim. E muito, assim, às vezes frágeis aí. Às vezes um incumbente, né, doutora? Quem está sentado no cargo de prefeito, quem é um Sim. atual vereador e que tem o trabalho criticado por quem está na oposição Sim. ou do lado de fora, muitas vezes toma uma crítica que tem a ver com o trabalho, né? Ó, executou a obra, não executou, apresentou uma política pública ou não apresentou. Prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. De governo não foi e feito. Às vezes transforma para uma questão de cunho moral ou de cunho pessoal, né? Eu senti uma mudança muito grande das eleições passadas para essa com relação vamos falar aí, um termo até que eu nem gosto, fake news, vamos falar assim, mas de uma forma ofensiva. Há mais tempo a Justiça Eleitoral entendia que quem é político tem que ter o couro grosso mesmo e tem que suportar a crítica e se valer dos instrumentos também para dar a sua resposta e mostrar que aquilo não seria real. Mas nas eleições passadas a gente viu uma polarização muito grande e nós vimos um protagonismo muito grande das redes sociais. E ali nas redes sociais o pessoal tem a tendência de achar que é terra de ninguém, que pode falar o que quer. E as pessoas extrapolaram mesmo. E aí precisou tanto o TSE quanto o próprio Supremo Tribunal Federal intervir nisso e falar, olha, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, somos todos a favor, até porque são garantias constitucionais. Mas a ofensa não. Então eu posso dizer que essa caneca ela é feia, ela foi mal feita, ela foi superfaturada se eu tiver prova de que ela foi superfaturada, mas eu não posso falar que quem fez é corrupto se ele não tem uma decisão judicial que ateste, que condene ele por corrupção. Eu ia te perguntar exatamente em relação a isso, as redes sociais e as pessoas achando que as redes aí são terras, né? No caso, porque são várias redes sociais, de ninguém. E é exatamente sobre isso. É a forma de se expressar, né, doutora? Porque as pessoas, elas querem fazer as críticas, e isso vale para qualquer ambiente, mas especificamente no ambiente político. Elas querem fazer as críticas, mas muitas vezes elas pesam nessas críticas. Então não é a falta de liberdade para se expressar, é o que utilizar nessa forma de fazer a crítica. Então a palavra, quando você não pode julgar, você não tem uma condenação de que a pessoa é corrupta, de que a pessoa roubou, de que a pessoa fez algo ali que fosse prejudicar a sociedade, enfim, ou outras pessoas. Então há uma diferença, né? E a senhora disse que sentiu uma diferença das eleições passadas para essa já. Sim. Há uma diferença também no entendimento da população? Nós que estamos aqui com o telefone na mão, assim, as pessoas já começam a entender, tipo, peraí, eu não posso falar o que eu quero porque de fato vai ter consequência. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho feito campanhas pelo estado afora e tenho visto em muitos municípios isso. Fico até com pena pessoas que usam da internet para ofender, né? E posteriormente recebem uma decisão judicial aí com multas que não são baratas, são multas caras. E essas multas, elas vão aumentando se a pessoa insiste, né, nessa prática dessa ofensa. E isso, de uma certa forma, tem sido divulgado, né, pela parte que se sentiu ofendida, tem constrangido posteriormente as pessoas. Então, eu acho que está sendo pedagógico a justiça aplicar as multas e isso ser divulgado para as pessoas entenderem que eu não posso dizer na internet aquilo que eu não vou dizer pessoalmente. Eu falo que a régua tem que ser essa. Eu vou escrever numa rede social aquilo que se a pessoa estivesse na minha frente, eu poderia falar na frente dela. Quase sempre é uma régua, não, né, doutora? Quase sempre não. As pessoas acham que a internet, ela vai lhe dar um terreno anônimo ali,
que ela pode fazer o que ela quer e dizer o que ela quer. Não é mais assim. E hoje a Justiça Eleitoral teve uma preocupação muito grande, a gente vê isso nas instruções, nas resoluções deste ano, uma preocupação de buscar o autor. Então, hoje você tem caminhos, pode até demorar, mas você chega em quem divulgou o ilícito. A não ser que a pessoa tenha muito dinheiro e tenha contratado uma, né, lá na Rússia, alguma coisa assim, que pode até demorar. Mas hoje você tem instrumentos tecnológicos que lhe permitem achar quem é a pessoa que anda divulgando. Ou seja, aqueles espertos, né? Ou, sendo bem irônica, né? Os espertos, entre aspas, que criam perfis falsos, que trocam de nome com muita frequência, que buscam perfis em outros estados. Essas pessoas também vão ser achadas em algum momento. Hoje existem vários mecanismos que têm permitido. É óbvio que sempre, né, a tecnologia é algo que todo dia tem uma novidade. Mas o que a gente tem visto, que aquela forma básica que as pessoas sempre usaram para se esconder nas redes sociais para ofensa, essas têm sido descobertas. Principalmente também no WhatsApp. Hoje existem formas que eu fiz até recentemente um curso de Direito Digital para aprender como que faz isso, porque é importante. E as pessoas que ofendem estão sendo surpreendidas. Como assim me pegaram? Como assim eu fui identificado? Muito uso de robô, né, em 2022. Sim. E tem. WhatsApp. Hoje é vedado pela legislação, inclusive mas é com menor, multa né? altíssima. Sim. Então, as pessoas têm pensado 2 vezes, né, ou mais, na hora de praticar um ilícito, porque as multas são muito altas. Você tem visto pesquisa que não foi registrada, eles inventam resultado de pesquisa, isso sempre teve, né? Sim. Antigamente era folheto, hoje é na internet. Pois, recentemente, nós pegamos, e eu fico até com pena, porque é uma multa de R$53 mil. E aí a senhora tocou num ponto importante, doutora. Falamos sobre pesquisa eleitoral, falamos sobre ofensas. Em todos esses casos, a senhora mencionou que há uma espécie de pedagogia na multa. É mostrar para aquela pessoa que o descumprimento gera uma punição severa com constrangimento financeiro para que ela não repita essa conduta. E eu me lembro de ver em algumas campanhas, acho que dos anos 90 talvez, em que havia aquele discurso que pairava sobre a sociedade de dizer: não, mas candidato rico utiliza-se desse expediente porque a multa é baratinho e aí tá tudo certo. Houve de fato uma evolução e o entendimento hoje é de que o constrangimento financeiro faz com que, mesmo candidatos que tenham condições financeiras díspares do candidato mais pobre, que tenha menos fundo eleitoral ou que não tenha eventualmente isso, de que ele tem condições um pouco mais equânimes neste momento em que se descumpriu, vale para quem tem mais dinheiro, mais fundo, menos fundo, mas ele também vai sofrer um constrangimento. Olha, a Justiça Eleitoral não é boba, né, gente? Então, houve uma evolução da legislação, das resoluções principalmente. Teve da legislação em si, aí, né, Câmara dos Deputados e tal, mas existiu uma evolução muito grande das resoluções da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral passou a entender o seguinte: olha, se esse candidato que é insistente na prática de ilícitos, o contexto, o conjunto da obra pode significar um abuso de poder. E aí não é mais uma questão financeira. Ele perde o mandato. Ele fica inelegível. Então, hoje, são várias as decisões dos tribunais que a gente vê uma expressão que chama conjunto da obra. Então, aquele que vai praticando ilícitos, que a multa é 5, 10, 5, e ele acha que vale a pena, vai chegar num ponto que os ilícitos são de tal monta que isso, num contexto de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação, porque a utilização indevida dos meios de comunicação e a internet foi colocada na resolução como meio de comunicação também, isso pode gerar um conjunto da obra que justifique uma decretação de inelegibilidade, a cassação de um mandato, multa, aplicação de multa. Então, assim, a Justiça Eleitoral tem cercado aquele que não está disposto a colocar seu nome ou apoiar o nome de alguém apenas para a disputa de um cargo, mas também de praticar atos ilícitos. Ele está na mira da Justiça Eleitoral, com certeza. Então, as multas são altas.
São vários hoje os tipos de ilícitos que prevêem multa e que podem ser contextualizados como abuso de poder. Vários desses ilícitos, doutor, eu quero lhe perguntar, porque a gente está caminhando para o final da nossa conversa, porque pairava sobre as eleições de 2024 uma grande dúvida em relação ao uso de uma questão específica, inteligência artificial. Todo mundo, quando estava lá nas discussões do TSE, nas resoluções que foram feitas pela corte, diziam, opa, essa pode ser a eleição que ninguém vai saber se o candidato disse, porque vão simular a voz, já tem equipamentos para isso e etc. Bom, há uma infinidade, de fato, de ferramentas disponíveis para se fazer isso. Mas até agora, ainda estão faltando ali uns bons 20 dias nessa campanha. A avaliação que a senhora faz é de que isso, de fato, é uma preocupação que se tornou real na prática, ou ainda estamos lidando com os problemas anteriores? Estamos falando de notícias falsas, estamos falando mais de ilações, de calúnia, de difamação, de ofensa à honra, ou coisas que já estavam na cartilha da Justiça Eleitoral? Olha, eu acho que nestas eleições de 2024, o desafio é realmente julgar processos e lidar com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não é usada normalmente, né, a não ser que ela esteja identificada na propaganda que passa na televisão, na propaganda que está fixa no Instagram, ela vai normalmente para a dark web. Né? Então, assim, é algo que circula no meio de uma comunidade ali local e que muitas vezes a Justiça Eleitoral não tem como prever qual é o efeito disso. Porque quando ela passa na televisão, uma ilicitude no programa da rádio e da TV, a Justiça Eleitoral tira. Sim. Né? Tira o tempo, dá o direito de resposta ali, mas essa que circula... E de repente ela some, e de repente você não tem como pegar de onde que ela surgiu, quem que está circulando. Então, eu acho que o grande desafio dessas eleições, e eu tenho visto, como você disse, faço parte da Bradep, então a gente tem grupos de discussão, eu fico muito horrorizada com o que eu escuto que está acontecendo, por exemplo, nas eleições de São Paulo, nas eleições do Rio. Então, assim, a dark web, utilizando a inteligência artificial, não é aquela inteligência artificial para melhorar, para facilitar, porque essa é possível. Desde que ela trabalho, né? Até das campanhas mesmo. Ela pode ser identificada para baratear, né? Ela tem hoje como baratear as campanhas. Então, uma vez que ela seja foi identificado o uso de inteligência artificial, ela é permitida. O problema é quando a inteligência artificial ela é usada para prejudicar, para ofender, para mentir, para espalhar as fake news. Então, isso eu tenho minhas dúvidas se a Justiça Eleitoral vai dar conta desse recado nestas eleições. As preocupações vão só mudando de lugar, né? Em 2022 a gente preocupava muito com as redes sociais. Claro que essa é uma preocupação ainda, mas de uma forma menor, como a gente falou aqui. Agora, lista de sufrágio, né? Agora já entra foi. A inteligência artificial. Vai saber o que espera a gente em 2026. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco feliz porque a doutora mencionou, tô assustada com São Paulo e com o Rio de Janeiro, pelo menos em Belo Horizonte. Ainda não temos algo dessa natureza, ou pelo menos não subiu para a superfície. E não está no tribunal ainda. E não está no tribunal. Não chegou no tribunal para o tribunal enfrentar esse tipo de situação. Mas, com certeza, nesses 20 dias, você falou, nós estamos há 20 dias das eleições, agora é que as coisas realmente aparecem, né? Assim, os desesperados, né? As estratégias das pessoas começam agora e aí a gente não tem noção do que vem. E eu espero que a Justiça Eleitoral saiba, com muita ponderação, com muita tranquilidade, enfrentar como normalmente enfrenta os problemas, mas é uma questão que eu acho que está além até... são instrumentos que a gente nem nunca ouviu falar, que são utilizados, que eles importam da Rússia, dos Estados Unidos, instrumentos assim que a gente nem tem outro mecanismo para lidar, para identificar. Então eu acho que nessas eleições a inteligência artificial será ainda um grande problema. Torcemos para que pelo menos cheguemos à hora e o momento do voto com mais calma e sobriedade. Pelo menos eu torço para que aconteça em Belo Horizonte, para nós aqui. Mas o eleitor, só te uma última fala. O eleitor hoje, ele tem que ser crítico.
Né? Eu falo que o eleitor ele não pode sair repassando tudo que ele recebe. Ele tem que confirmar se aquilo é verdade. A internet está aí para esse uso também, vá pesquisar. Então não é porque chegou a informação de um escândalo, de um fato até criminoso de determinado candidato, que aquilo é verdade. Ele tem que ter o alerta da crítica. Eu vi no Zap, não é métrica para decidir se é verdade ou cuidado mentira, com os né, grupos de WhatsApp, né? Cuidado Principalmente, com os grupos de porque se você responde, se você está no grupo, se você faz parte... Você pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado. Isso é importante. Então, essa crítica do eleitor, e eu acho que a figura do eleitor já mudou muito. O eleitor está mais informado, sim, ele tem mais instrumentos. O telefone celular, a pessoa não tem televisão, mas ela tem telefone celular. Sim. Então, ela tem condição de fazer essa leitura crítica do que ela recebe. Então, é uma sugestão que eu sempre coloco e é importante que se faça isso para ele preservar até o seu próprio direito de informação, né? Ele saber o que é realmente a respeito daquele fato, ele conseguir a informação correta. Doutora Ana Márcia Mello, quero agradecer muitíssimo pela conversa aqui no nosso podcast. E a gente tem feito assim com todo mundo que vem a esta bancada. É só o primeiro convite. Daqui a pouco a gente chama para a próxima. Muito obrigado por estar com a gente. Foi um prazer, muito obrigada. Estou sempre à disposição quando me chamarem. Obrigada. Obrigada pelo bate-papo. E você que nos acompanhou e que está nos ouvindo, nos vendo neste momento, lembre-se que toda segunda e quarta tem episódio novo do Tempo de Eleições, até que a gente encerre esse período eleitoral. Exatamente. Sem fake news, sem uso de inteligência artificial, tá? Esses rostinhos e essas vozes aqui são todas originais para você. Muito obrigado pela sua companhia. O Tempo de Eleições volta na semana que vem. Tchau, tchau.